Bom, hoje a gente vai começar a unidade 4, né? Nós vamos fazer a sessão 4.1 e 4.2 e na próxima semana a gente encerra com a 4.3 e 4.4, né? Então, a unidade 4 fala da gestão estratégica de custos. A gente tem visto aqui a parte de gestão de custos mesmo, propriamente dito, o lado operacional, né? Agora, esse módulo, ele começa a abordar como que é tratado estrategicamente os custos, né? Então, primeiro nós vamos ver o gerenciamento do custo, do custeio ABC, né? A gente já viu ele do lado operacional, mas a gente vai trabalhar com ele um pouco no estratégico, né? E a mesma coisa com a análise de margem de contribuição, a gente também viu já a margem de contribuição no lado operacional, e nós vamos ver como que as empresas podem tratar dele estrategicamente, tá? Bom, só relembrando, né, o que as características do custeio ABC que a gente viu nas aulas passadas, né, é um custo baseado nas atividades ABC, né, que é aquilo. O conceito de atividade é limitado por departamento, né? Começa a avaliar quanto que é o custo de cada departamento, o caráter funcional contra a apropriação do custo ao produto, quanto o trabalho de cada departamento influencia no custo do produto, né? E aí são incluídas despesas no custo das atividades, é feito rateio de quanto o departamento, proporcionalmente, o quanto o departamento participa da composição do custo do produto, né? E quando não tem quando tem a impossibilidade de atribuir diretamente ou o rastreamento, é feito o rateio dos custos, né? Então, isso foi que a gente viu em algumas aulas passadas sobre o custeio ABC, né? Agora, a gente pensando do lado estratégico, fala-se na segunda geração do custeio do ABC, do custeio ABC, que a gente identifica os processos com as atividades, né? Então, esse autor, os autores, né? O Cardoso e os outros que escreveram esse livro em 2006, comentam que as atividades não funcionam como células isoladas. Elas fazem parte integrante do processo. Então, na parte do custeio ABC operacional, é avaliado só departamento por departamento. Aqui é avaliado todo o processo, toda a integração. Não é isso que propiciam uma visão ampla do funcionamento da empresa, das tarefas rotineiras, que irão construir os direcionadores, né? Então, a gente, lembrando que eram os direcionadores que a gente viu, é cada atividade. Então, por exemplo, se a gente fala emissão de boleto, é calculado o custo para emissão de cada boleto que o departamento faz para os clientes. Então, cada boleto tem um custo, né? E se a empresa emitiu 1.000 boletos no mês, é apropriado esse custo ao produto, né? Então, é o que eles chamam de direcionadores, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma visão, o esquema que é feito no caso do custeio ABC. Então, a gente tem os processos, cada tipo de processo. Emissão de boleto, emissão de nota fiscal, são exemplos de processo. Os recursos, né, são as pessoas que trabalham, são os equipamentos e as atividades que são relacionadas ao processo como um todo, né? Aí você tem, abaixo das atividades, o produto, e o que entra de novo
é o estratégico e não estratégico, né? Que aí é o que vai ser avaliado e também em conjunto com a melhoria contínua. Então, a partir de tudo isso aqui é que existe o lado do esquema de custeio, né? Então é aquilo, o estratégico e não estratégico é o que entra novo em toda essa proporção que não existia, que é a segunda geração do custo, né? Então, agora aqui a gente vai trabalhar também, além de tudo, a parte estratégica, tá? Então, o que se percebe é que o custeio ABC se caracteriza como elemento voltado para a gestão de atividade de custo nas atividades, né? Ao invés de funcionar como uma ferramenta de custeio só de produto. Ele vai trabalhar mesmo em cima das atividades. E as atividades são os processos e são os recursos. Então, para que a gente tenha uma ideia, no contexto das atividades, haverá uma preocupação maior em mapear o processo de trabalho, né? Então, tudo aquilo, como que é feito determinada rotina, como que é feito determinada atividade, esse processo que é feito, né? Será que a gente está gastando muito tempo para fazer esse processo para emitir um boleto, por exemplo, né? E aí, a fim de estabelecer, dentro de outras coisas, o processo adequado para uma determinada atividade com menor custo, né? Então, quer dizer, muitas vezes, se você tem uma emissão, sempre focado na emissão de boleto, né? Se você tem um trabalho manual, por exemplo, para emissão de boleto, pode ficar muito caro. Aí você muda um processo para um processo automático, procurando um menor custo. Essa é a ideia de trabalhar, de mapear o processo de trabalho, né? E para que isso ocorra, os processos são classificados em estratégico e não estratégico, que por sua vez levará à melhoria contínua. Quer dizer, se for um processo estratégico, muitas vezes essa melhoria contínua vem trazer o quê? A melhoria do produto, a melhoria do processo, sempre procurando uma qualidade melhor e um menor custo. Bom, o que seria gerir a atividade, né? Então, esse tipo de gestão se apoia no planejamento, execução e mensuração medida dos gastos ocorridos na organização para alcançar a vantagem competitiva. Então, quer dizer, a partir do momento que a empresa quer ter uma vantagem em cima dos concorrentes, né, ela muitas vezes ela tem gastos altos. Não, quero ser melhor que o concorrente de qualquer forma. Quero ter uma vantagem competitiva de qualquer forma. Só que os gastos também precisam ser vistos. Então, esse ponto de gerir a atividade, de fazer uma gestão da atividade, você tem que ver como que foi feito o planejamento, como que é a execução, como que são os gastos para que você possa avaliar gastos menores, sempre menor custo, né? Esse é o ponto. Então tem que se avaliar toda a parte do processo, tá? Bom, interessante nesse contexto é que a gestão da atividade fornecerá ao gestor um conjunto de ações interligadas que só poderão ser implementadas com a utilização das informações geradas pelo ABC, quer dizer, pelo gestão de custo ABC. É naquela linha. Você precisa saber o custo de cada departamento para fazer toda a integração, né, ações interligadas, para que você possa ter uma visão de custo geral e aí poder fazer as possíveis alterações nas atividades, nos processos para reduzir custo. Então, a gestão por atividade, ela é gerada, existe a sigla ABM, né? Active Business Management, que permite que a organização alcance seus objetivos utilizando menos recursos para obter melhores resultados. Sempre que a gente estiver falando de custos, né, a gente tem que falar reduzir recursos e com isso, se você gastar menos daquilo que você fatura,
com certeza seus resultados serão melhores, tá? Então, quais são as características do lado operacional e estratégico, né? Então, o operacional, que a gente tem aqui né, na vertical, o sistema de custeio, né? Então, o que é o operacional? Então, é o gerenciamento da atividade, a reengenharia dos processos de negócio. A reengenharia é aquilo, você vai melhorar os processos de negócio. Qualidade total, né? Sempre com foco na qualidade. Você não pode nunca esquecer a qualidade dos seus processos, qualidade de entrega, qualidade de atendimento e avaliação de desempenho. Sempre vendo aquilo que você estabelece metas e através das metas você vai ver se conseguiu chegar naquele desempenho, reclamação de cliente, tempo de entrega, são diversos o, os fatores que você pode colocar como sendo possíveis de avaliação de desempenho. Se você atingiu aquele objetivo, está atendendo bem o desempenho, né? No caso do, do ABM estratégico, né, a avaliação pelo lado estratégico, está composto o quê? Alterar o mix de produtos, quer dizer, a gente viu também nas aulas passadas, né, que as empresas trabalham com vários produtos, isso é o chamado mix de produtos, né? E tem aqueles que têm mais lucratividade, tem aqueles que têm tem melhor aproveitamento dos custos da empresa. Então, muitas vezes, estrategicamente, avaliando os custos, você precisa alterar o mix dos produtos, né? Quer dizer, fabrica mais um, deixa de fabricar um outro para poder atingir a lucratividade. Então, isso faz parte da estratégia, né? Alterar o processo de formação de preços, muitas vezes você, que a gente viu também nas aulas passadas, a parte de formação de preço, pode ser que estrategicamente compense você fazer uma forma diferente de ser a formatação do preço, alterar o processo de trabalho, reconfigurar o produto, redução de desperdícios, né? Então, muitas vezes um investimento, a gente até comentou umas aulas passadas aí também, você tem uma máquina já desgastada que gera produtos com erro, produtos com defeito, né? E aí isso é chamado de desperdício. Às vezes compensa você fazer um investimento numa máquina nova que vai te agilizar a produção, vai reduzir os desperdícios e aí você vai ter o lado de um menor custo com o passar do tempo, você vai ter um menor custo possível para poder ter a rentabilidade que é importante para a sua empresa, tá? Então, essas são as duas visões, operacional e estratégica, tá? Em cima do gestão de custo ABC. Então, é importante que a gente salientar que a ABM operacional busca aumentar a eficiência quanto ao uso de recursos. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas trabalhando, que são os recursos, você tem que usar melhor esses recursos. Então, você vai estar sempre buscando aumentar a eficiência. Quer dizer, se eu conseguir fazer com que eu obtenha uma melhor produtividade das pessoas que trabalham comigo, eu estou aumentando a eficiência, tá? Fazendo as coisas como devem ser feitas. Já no estratégico, o que ele faz? Busca reduzir a quantidade de processos, porque muitas vezes a gente tem numa empresa muitos processos que fazem com que tenha morosidade para entrega, com que tenha gastos desnecessários, né? E a gente reduzindo os processos, a gente tem um aumento da lucratividade, né? Então, e aí fazendo as coisas que devem ser feitas também da mesma forma. Mas a quantidade de processos, muitas vezes, ocasiona problema
na lucratividade. Então, uma revisão dos processos, e aí faz parte da gestão estratégica. Aí é trazido também uma terceira geração de custeio ABC, né? E aí essa terceira geração, o que ela faz? Ela incorpora um elemento novo, né? É análise de agregação de valor. Então, quer dizer, você tem aqui a mesma coisa que a gente tinha na geração anterior, né? Na segunda geração, e aqui entra a análise de valor, é aquilo que é adicionado de valor para o cliente, né? E aí você tem uma atividade com que o cliente visualize alguma coisa adicional, né? E aí são projetos que você pode fazer para favorecer o cliente, né? Então você, claro que isso vai fazer parte do custo, né? Se você for fazer alguma atividade que vai beneficiar o cliente, isso vai entrar no custo. Então, você tem que saber o quanto isso impacta no custo do seu produto, tá? Nessa geração, ela sugere que a análise de valor deve ser efetuada sobre a perspectiva do cliente, então, seja ele interno ou externo, mas com a premissa ABC, pegando cada departamento ou toda a rotina de trabalho da empresa, né? Os custos devem ser alocados em razão da atividade, que por sua vez são classificados das que adicionam e não adicionam valor ao cliente. Nesse caso, as atividades que não geram valor ao cliente devem ser eliminadas. Então, quer dizer, é uma visão que eu posso ter custos adicionais desde que vá adicionar valor ao cliente. E o julgamento nem sempre se faz de forma objetiva. Então, quer dizer, muitas vezes é um sentimento dos gestores para se fazer essa visão do cliente, tá? Essa visão de valor para o cliente. Então, aqui tem alguns comentários, né? E a gente tem um fabricante de cosméticos com mix de produtos A, B e C, tá? Possui o seguinte processo de concessão de crédito. A empresa precisa identificar a participação de cada departamento na execução da atividade de concessão de crédito ao cliente, tá? A captação do cliente, via de regra, é exercida pelo departamento comercial. Então, o departamento comercial faz a captação de cliente. O cadastro é realizado pelo departamento de crédito. A identificação das necessidades de crédito é realizada pelo departamento de crédito também. Então, a gente tem duas atividades do departamento de crédito. Faturar os pedidos é o departamento financeiro. Lançar os valores com recebimento à vista ou a prazo é realizado pelo departamento financeiro. E acompanhar o pagamento também é realizado pelo departamento financeiro. Então, a gente tem aqui as atividades, né? E essas atividades fazem parte de todo o processo, elas vão ser custeadas dentro do processo como um todo, né? Então, baseado nisso, existe o faturamento de pedido é faturamento, né? Não é financeiro, né? Eu acabei falando financeiro. Mas a partir daquelas informações, a gente gera esse quadro, né? Captar cliente é o comercial. Cadastro do perfil, identificar necessidades é a área de crédito. Faturar os pedidos é a área de faturamento. Lançar os valores e acompanhar o recebimento é a área financeira. Então, aqui está bem definido, aqui estão as atividades, né? E cada departamento que é responsável, tá? Aí, a gente partindo dessas informações, a gente tem
um exemplo aqui para a gente entender melhor com relação a valores, né? Então, a partir dos processos que são realizados para receber as vendas que foram efetuadas, os gastos para execução das atividades são os seguintes, né? Então, captar cliente, atividade faturar o pedido, né? Custo 12 mil. Cadastro do perfil, atividade lançar valores, os custos são 30 mil. E aqui identificar a necessidade de concessão, um acompanhamento assim. Aqui a gente tem os custos para cada departamento, né, baseado nas atividades, tá? Então, aí a gente tem os direcionadores, né? Foi aquilo que a gente comentou, né, nas aulas passadas, mas é que aquilo que cada atividade representa como um custo, né? Então, vai se contar. Os direcionadores são aqueles, vai ser calculado pelos números de pedidos registrados. Então, vai ser estabelecido um custo para cada pedido, e aí, quantos pedidos forem feitos no mês, vão ser multiplicados por esse custo unitário. A mesma coisa para o lado dos boletos gerados, e no caso do financeiro, ele vai acompanhar os boletos não pagos. Então, aqui a gente tem os direcionadores que vão ser medidos, e a partir da medição, ele deixa de ser um lado subjetivo, mas vai trabalhar em cima de valores, né? Foi isso que a gente viu lá nas aulas passadas, quando a gente trabalhou em cima dessa parte dos direcionadores, né? Então, o que a gente tem aqui? O consumo de cada um dos produtos foi, né? Do produto A, B e C, número de pedidos registrados. Para o produto A, 4.800, para o produto B, 3.200, para o produto C, 4.000. Então, a gente teve um total de 12 mil pedidos. Número de boletos, a gente teve 1.400 para o produto A, 2.600 para o produto B e 1.000 para o produto C. Tá? No número de boletos não pagos, 120 produto A, 1.200, 1.900 do produto B e 90 do produto C. Né? Então, aqui são os dados que são apresentados com relação aos defratores aqui, tá? Bom, a primeira coisa, né? Qual que é a primeira resolução que a gente vai fazer? A gente vai transformar as despesas dos processos em valores unitários, tá? De acordo com o consumo de cada um dos direcionadores, tá? Eu falei defratores, mas é direcionadores, tá? Então, o que a gente tem? Número de pedidos registrados, 12 mil, tá aqui, 12 mil, né? Quantidade de consumo, 12 mil também, tá? Número de pedidos, desculpa. Número de pedidos aqui, faturados, 12 mil, tá aqui. E o custo do cadastro do perfil, 30 mil, tá aqui, né? E também envolvido com os boletos, né? Lançamento de valores. E a gente tem aqui também os boletos não pagos, que são 5 mil, que é a parte da área de acompanhamento, tá? Por parte do consumo, o que a gente tem? 12 mil aqui, 5 mil dos boletos não gerados e 400. Então, o que a gente vai ter? Para cada um desses direcionadores, dividindo, né, as despesas pela quantidade de consumo, a gente vai chegar num valor unitário. Então, é R$ 1 por número de pedido registrado, R$ 6 para boleto e R$ 12,50 para boletos não pagos. Então, a gente chegou aqui num custo unitário, e aí a gente consegue medir para cada
para cada uma das atividades. Então, a primeira coisa, a gente chegou no custo unitário de cada um direcionador, tá? Aí a gente vai determinar a despesa de cada um dos produtos de acordo com o consumo multiplicado pelo valor unitário, né? Então, o que que a gente tem aqui? O produto A, ele tem 4.800 pedidos registrados. Então, está aqui, 4.800. A gente calculou na tela anterior que o custo de cada pedido registrado é R$ 1. Então, para o produto A, ficou um custo de 4.800, para o produto B, um custo de 3.200 e para o produto C, um custo de 4.000, porque é a quantidade vezes o custo unitário. No caso dos boletos gerados, aí a gente teve, para o produto A, 1.400 boletos gerados, está aqui. E o custo para cada boleto gerado é R$ 6. Então, 1.400 vezes 6 dá 8.400. No caso do produto B, né, a gente teve 2.600 boletos gerados. Então, 2.600 vezes 6, a gente fica com 15.600 de custo para o produto B para gerar boleto. E para o produto C, foram 1.000 boletos gerados, vezes 6, que é o custo de cada um, ficou 6.000 o custo do boleto. Tá? No caso dos boletos não pagos, para o produto A era 120, para o produto B 190 e para o produto C 90. Tá aqui os valores, né? E R$ 12,50 foi o que foi calculado anteriormente o custo unitário por boleto não pago. Então, aqui deu 1.500, 2.375 e aqui 1.125. Tá? Somando todos esses valores, todos os custos para o produto A foi 14.700, todos os custos para o produto B foram 21.175 e todos os custos para o produto C, 11.125, utilizando cada uma das quantidades utilizadas para cada atividade, né? Então, fica bem exato, né? O custo para cada uma das atividades. Então, se alguém quiser fazer alguma reformulação de custo e tudo mais, pode modificar a forma do processo, a forma de trabalhar e tudo mais, né? Bom, então, o que a gente pode observar? Que o produto B, ele possui uma despesa maior de recebimento das vendas, né? Em relação às demais. Então, em que podemos destacar a geração de boletos como um fator que exerce forte influência na composição das despesas para esse fim. Então, está mostrando aqui, né? A emissão de boleto é isso. Nesse caso, o gestor teria que investigar as principais causas desse gasto elevado em relação aos demais produtos, né? Para procurar reduzir os valores dos boletos gerados para o produto B. Quer dizer, tendo esses números, né, pode-se verificar uma forma de reduzir os custos. Quer dizer, os custos são altos para a emissão de boletos, será que não tem uma outra forma da gente cobrar do cliente, que é alguma coisa que fique mais barata, alguma coisa do tipo, né? Então, para isso que serve, né, esse lado de você avaliar o custo detalhado de cada processo, de cada atividade, né? E aí, quando tem um como nesse caso aqui, que é um valor alto, né? Você pode trabalhar em cima dele, né? Então, é sempre naquela linha. E o que se fala do custeio ABC é o quê? Você vai focar sempre aqueles custos que são tratados como custo A, que é aquele que é o mais elevado, né? Tudo que a gente for fazer análise ABC, né? A gente sempre classifica
ou produtos, ou custos, ou valores unitários de cada produto, se você classifica neles. Vou classificar todos aqueles que estão acima de 10 mil, por exemplo, como A, entre 10 e 5 mil como B, e abaixo de 5 mil como C. E aí, aqui no caso, né, a gente tem apenas um custo alto, né? Mas dentro da empresa, muitas vezes a gente tem várias atividades com custo alto. Então, você seleciona aquelas que estão com custo maior, né? E aí você vai atacar aquelas primeiro. Então, não compensa. É bem aquele ditado, né? Não adianta a gente ficar tomando conta das formiguinhas se os elefantes estão atropelando a gente, né? Então, a gente tem que ficar preocupado com o elefante, né? A formiguinha vai ter o tempo dela que a gente vai se preocupar, mas no caso da gente aqui, os custos mais baixos, né? São as formiguinhas. A gente tem que se preocupar aqui com 15.600, que é o elefante, que é um custo mais alto. Se a gente reduzir metade desse custo aqui, se cair para 7.500 e pouco, né? Já vai melhorar muito o nosso custo. Agora, se você pegar um custo aqui pequeno, de 1.500, se você reduzir metade, você vai reduzir só R$ 750. Então, por isso que é importante focar naquele que o custo é mais alto. E aqui é uma forma de você visualizar, você tem uma noção de quais são seus custos e aquilo que você pode atacar, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Então, a parte que a gente ia ver, bem essa parte de rateio, né? Porque aqui a gente faz um rateio por atividades, né? E é bem mesmo para a gente identificar qual que é o custo mais elevado e onde que vai se atacar, né? Então, focando a atividade do custeio ABC. E o custeio ABC é pegar os valores mais altos, né? E o A que é o mais alto. Agora a gente vai fazer a segunda sessão, né? A gente vai trabalhar a margem de contribuição, né? Assim, recentemente a gente fez também a parte atuou também na parte da margem de contribuição, né? E agora a gente vai ver estrategicamente como que a gente trabalha do lado da margem de contribuição, tá? Então, falando em aspectos gerenciais estratégicos, né? A análise de desempenho pela margem de contribuição é um lado importante para a gente visualizar como que a empresa trabalha o desempenho dela em cima da margem de contribuição, né? Então, a gente já discutiu esse assunto, como eu já falei, nas aulas passadas, né? Mas esse tema tem questões que normalmente nas organizações precisam ter uma atenção para os detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, né? Ou despercebidos, né? Então, é importante fazer um estudo detalhado da margem de contribuição apoiado nos aspectos estratégicos, tá? Então, um exemplo disso são os critérios que se utilizam para analisar o desempenho do produto ou serviço, como a margem de contribuição, em que nela discutimos as limitações nas perspectivas gerenciais, né? E esse fato é muito importante para o gestor ter sua rotina na análise de resultado que são alcançados. Então, através da margem de contribuição, o gestor de custo consegue ver ou elaborar planos para atingir os resultados, os objetivos estabelecidos pela organização. Então, só relembrando, né, a margem de contribuição é a variável composta por custo, volume e lucro, que é o CVL. E aí a gente descobre que essa margem
é quem irá determinar o tamanho do esforço do trabalho de venda nas organizações. Não era para tocar. Pronto, mais um bloqueado. Então, a margem de contribuição é bem isso, né? Ela vê o tamanho do esforço do trabalho de vendas da organização para cobrir todas as despesas, né? Então, é aquele valor, a margem de contribuição é aquele valor logo depois de descontar os custos, né? Então, as empresas, de uma maneira geral, no âmbito das suas operações, buscarão maximizar o resultado. Então, quer dizer, a empresa vai sempre, ninguém quer saber de. A gente viu nas aulas passadas também que quanto mais distante o faturamento da empresa está ou a margem de contribuição está distante do ponto de equilíbrio, melhor para a empresa, né? Essa razão mobiliza as organizações a trabalharem com uma variedade de produtos ou serviços de forma simultânea, como um dos caminhos para potencializar os resultados objetivados, né? Então, quer dizer, é sempre naquilo, a empresa visando o que ela precisa, qual que é o mínimo que ela precisa faturar para atingir as despesas, né? A partir daí, ela vai ter a lucratividade, ela vai ter a lucratividade em cima do objetivo que ela espera, né? Então, a gente fez cálculos nas aulas passadas, a empresa esperando ter uma lucratividade de 20%, a empresa esperando ter uma lucratividade de 30%, como que seria esse faturamento, qual que seria o ponto de equilíbrio e tudo mais, né? Então, a partir dessa perspectiva, o desafio será saber qual o valor da composição do mix de produto ou serviço que se deve comercializar para obter o maior resultado possível. Quer dizer, a empresa tem 3 produtos, quanto que eu tenho que vender para cada um, né? A quantidade, qual que é a melhor quantidade para vender de cada um deles, para que eu tenha o melhor resultado possível, né? Então, essa é a estratégia que a empresa precisa adotar, né? Então, a resposta para tal questão está exatamente no uso de uma das diversas, de uma ou diversas margens de contribuição. Então, quer dizer, a partir da avaliação da margem de contribuição, você começa a ver qual que é o produto que é melhor, quanto que compensa produzir mais dele para que possa vender melhor. Então, essa é a análise que é feita, né? Como um critério a ser considerado sobre qual ou quais produtos deverão ser direcionados na força de trabalho. Então, é assim, vou aumentar a produção para poder vender mais um produto A, porque ele está dando uma melhor rentabilidade, uma margem de contribuição melhor. Vou reduzir esse outro, porque está dando uma margem de contribuição menor. Eu vou deixar ele só para pagar as despesas mesmo e pronto. Vou investir mais naquele que dá mais lucratividade, e aí é aquele que tem uma margem de contribuição maior. São essas estratégias que o gestor de custo vai trazer informações para a empresa, né? Então, a questão que surge é como analisar um mix de produto pela margem de contribuição em situações com capacidade plena de operação e sem fatores que venham a limitar a atividade da empresa. Quer dizer, você pode produzir quanto você quiser, né? Não tem nenhum limitante, é o que ele fala aqui. Você tem toda a capacidade de operação plena, então você tem matéria-prima para produzir, você tem máquina para produzir, você tem pessoas para produzir, então você vai produzir da melhor forma possível. Então, aqui é uma forma que a gente vai inicialmente fazer uma análise, né? Para responder essa questão, a gente vai exemplificar começando com uma situação que não tem nenhuma restrição da capacidade produtiva da empresa, tá? Então, é o mundo ideal, não tem
não tem restrição, não tem nada, não tem falta de dinheiro para comprar matéria-prima, não tem fornecedor limitando a matéria-prima, é o mundo ideal, né? Então, o que a gente tem aqui? Tem a empresa de Aturan, Alimentos Orgânicos, ela apresenta os seguintes dados de preço, custo e produção no período de uma linha de produtos, né? Então, vamos assumir que a quantidade produzida será vendida na sua totalidade. Olha, o mundo ideal, né? Tudo que ela produz, tudo vai ser vendido, né? Então, o que a gente tem? Um produto A, R$ 50, o preço dele de venda, e o custo variável, 35. E produz 4.000 caixas. O produto B tem o preço de venda 60, um custo variável 40 e produz 1.800. Um preço de venda no produto C 70, o custo variável 20 e produz 2.060 caixas. Então, isso aqui é a apresentação daquilo que a Turan Alimentos Orgânicos nos apresentou, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Então, a empresa direciona a sua força de vendas de acordo com o nível de margem de contribuição. Dessa forma, a ordem dos produtos que mais contribui para os negócios será, né? A margem de contribuição é a receita menos custo variável, né? Aquilo que a gente já viu nas aulas passadas. Então, o que a gente tem? Produto A, o preço dela de venda é 35 e o custo variável, desculpa, o preço de venda 50 e o custo variável 35, uma margem de contribuição 15, né? No produto B, a gente tem o preço de venda 60, o custo variável 40 e a margem de contribuição 20. No produto C, 70 do preço de venda, 20 do custo variável e 50 da margem de contribuição. Baseado no custo da margem de contribuição, a empresa já faz uma classificação visando o quê? Bom, eu vou apoiar mais o produto que tem uma margem de contribuição maior. Então, o produto C tem 50, a margem de contribuição, o produto B tem 20 e o produto A tem 15. Então, nesse caso, o critério de desempenho, né, da margem de contribuição, o produto C é o que apresenta maior valor, seguido do B e, por último, A. Então, está aqui a classificação que a empresa faz, né? Primeiro, aquele que dá maior margem de contribuição. Então, a empresa, independente de qualquer coisa, ela já tem a classificação dela, né? Agora, uma segunda situação, a gente vai inserir um fator de restrição, muito comum no ambiente das organizações, que é relacionado ao mercado, que é justamente a questão de demanda, né? Então, nesse segundo exemplo, a gente vai perceber que a diferença entre a empresa trabalhar com a capacidade plena das suas atividades, quando define seu mix de produto, comparado com aquilo que é restrito, tem alguma diferença, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente está aproveitando os mesmos valores, né? E aí, considerando uma empresa, essa empresa, né? Os valores estão aqui, preço de venda, custo variável. Agora aqui a gente tem quanto cada uma delas consome de matéria-prima, né? E os valores de produção. Agora, aqui é colocada uma restrição, né? Então, essa restrição o que é? Considere que o fornecimento de matéria-prima por parte dos fornecedores será 11.600 do total das necessidades. Então, sabendo que a empresa direciona sua força de venda de acordo com o nível de margem de contribuição. Então, a gente tem o fornecimento da matéria-prima vai ser fixado em 11.600 quilos. Quer dizer, antes
vinha toda a matéria-prima que era necessário. Agora aqui o fornecedor vai falar, olha, eu só posso entregar 11.600 quilos de matéria-prima, né? Então, o que ele pede para calcular? A ordem dos produtos que oferecem maior margem de contribuição. O consumo de materiais para a produção de acordo com os fatores restritos. A margem de contribuição por produto total e considerando o fator de restrição, né? Então, aqui esse fornecendo 11.600 é um fator de restrição. Então, vamos ver como que a gente vai chegar nesses valores, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? A margem de contribuição é calculada sobre o preço da venda e o custo variável. Então, a gente tem a margem de contribuição do produto A é 15, a margem de contribuição do produto B é 20 e a margem de contribuição do produto C é 50. Então, a gente fez aqui a classificação, como a gente fez no exercício anterior. Então, o resultado aqui, até aqui, coincide com aquilo que a gente fez no exemplo anterior. Aqui a gente não colocou ainda aquela restrição de entrega apenas de 11.600 quilos de matéria-prima, né? De frutas, de verduras e tudo mais, tá? Agora, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um nível de consumo baseado naquilo que é a capacidade de produção que foi dada. Então, a gente tem o nível de consumo dos produtos de acordo com os fatores restritos, né? Primeiro, se o produto A usa 10 quilos para se fazer cada caixa, né? Então, vezes 40 caixas que tem capacidade para produzir, então ela tem capacidade para produzir 40 quilos, 40 mil quilos. Do produto B, utiliza de matéria-prima para produzir uma caixa 12 quilos, vezes 1.800 caixas, que é essa conta aqui, vai chegar 21.600 quilos, né? No caso do produto C, são 50 quilos vezes 2.600, são 130. Somando tudo, né, a gente vai chegar a 191.600 quilos, tá? Agora, para o período analisado, o fornecimento de matéria-prima terá uma redução de 11.600, né? Então, quer dizer, foi o que o fornecedor falou. Eu vou reduzir. Antes, olha, você tinha toda a matéria-prima, você tinha os 191.600. Agora, por condições de mercado, eu vou precisar reduzir 11.600 quilos. Então, o que a empresa tem que fazer? Bom, eu vou consumir para produzir todas essas caixas aqui 191.600 quilos, está aqui. Só que eu preciso fazer uma redução de 11.600, né? Então, eu vou ter agora uma produção, vou ter um consumo total, né? Não produção, mas vou ter um consumo total de 180 mil quilos, né? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reduzir capacidade de produção para poder atingir esses 180 mil quilos. Eu não posso mais produzir 191 mil porque meu fornecedor vai reduzir a entrega de 11.600 quilos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que diluir, né, essa redução aqui em toda a produção, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Como, no nosso caso, vou voltar aqui, tá? Como o produto A é aquele que tem uma margem de contribuição menor, né? Então, o que eu vou fazer? Essa diferença de valor, eu vou reduzir toda ela no meu produto A,
tá? Então, eu vou produzir menos caixas, né, do produto A. Então, no produto C, eu continuo produzindo as 2.600, no produto B, eu continuo produzindo as 1.800, então vai dar 130 mil quilos, 21 mil quilos, e a diferença, né, eu vou tirar da quantidade de caixas produzidas no produto A. E aí aqui eu cheguei nos 180 mil quilos, que é o que o fornecedor vai entregar. Então, o que, que eu fiz? Como eu sei que o meu produto A tem uma margem de contribuição menor, eu reduzi aqui. Para quê? Para que eu possa aproveitar a margem de contribuição dos outros produtos, né? Então, o produto A sofreu um corte na produção pelo motivo de apresentar a menor margem de contribuição para o negócio, tá? Aí, o que, que a gente faz? A gente pega, vai ver, vai calcular a margem de contribuição por produto e total, né? Então, a gente pega, no caso do produto A, né? Qual que é a receita, né? A gente tem o produto A, ele tem um valor de venda de 50 e eu vou produzir 2.840, porque esse foi o valor que a gente reduziu. Era 4.000, passou para 2.840, tá aqui, tá? No caso do custo variável, ele era 35 para o produto A, aí eu multiplico pelo 2.840, então vou ficar com uma margem de contribuição de 42.600. No caso do produto B, né, a gente tem o preço de venda dele 60, 1.800 é o que a gente está produzindo, 1.800 caixas, e a minha receita vai ser 108 mil. Para o custo variável, eu tenho ele como custo variável de 40, né, vezes 1.800, que é 1.800 caixas, 72 mil. E aí eu vou ter uma margem de contribuição de 36 mil. No caso do produto C, eu tenho ele como uma receita de 70, são 2.600 caixas, né? E 182 mil. No custo variável dele é 20 mil, 20 reais vezes 2,60, está aqui a quantidade de caixas produzidas, 52 mil. E a margem de contribuição, 130 mil, tá? Então, aí, o que, que eu faço? Eu pego, eu vou ter uma margem de contribuição total de 208.600, fazendo esse novo estudo baseado na redução do produto A, né? Então, considerando os fatores de restrição, restritos do fornecimento de matéria-prima, a margem de contribuição será 208.600, que está aqui. Então, o produto A sofreu um corte na disponibilidade de matéria-prima para a produção em razão de apresentar a menor margem de contribuição em relação aos demais. Quer dizer, essa é uma forma de se analisar, né, e ver, fazer uma aplicação baseada em cima da margem de contribuição. Estrategicamente, por quê? Porque do lado do fornecedor, ele reduziu a quantidade de entrega. Isso é o que as empresas fazem na forma de reorganizar a produção. As empresas fazem uma análise pela margem de contribuição e muitas vezes vão produzir menos do determinado produto. Vocês estão vendo que tudo calculado, tudo alinhado com os custos que o gestor faz, com o preço unitário de venda, com o custo variável unitário. Tudo isso é composto para compor, calculado para compor a melhor margem de contribuição, que é isso que é o interesse
da empresa, né? Deu para entender aqui, pessoal? Sim, professor. Aí, o Martins, né, no seu livro, ele chama atenção para alguns fatores que podem ser limitadores quando a gente analisa o desempenho do produto ou serviço utilizando a margem de contribuição. Então, muitas vezes, sozinha a margem de contribuição, ela pode precisar de ter outros fatores para serem trabalhados, né? Dentre os quais, quando envolve a limitação da capacidade, ou até mesmo restrições contra o aspecto mercadológico, né? Quer dizer, se você tem limitação do fornecedor ou sua fábrica está com uma máquina quebrada, então você tem que reduzir a produção, ou o mercado começa a parar de comprar um determinado produto, então você precisa estar sempre fazendo essas análises, né? Então, aí a gente continua com o exemplo da Turrum Alimentos, né? E aí a gente, ao invés da gente reduzir a produção do produto A, a gente vai fazer a redução do produto C, né? Da mesma forma que a gente fez, só para fazer uma análise, a gente usou inicialmente a análise da margem de contribuição. Agora, a gente pode partir do princípio que o produto C ele teve uma redução no mercado, né, de compra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma redução de produção do produto C, né? Por qualquer questão pode até ser um aspecto mercadológico, né? Então vamos ver como que ficaria, né? Então a gente trocou agora, né? A gente manteve o produto A com 4.000, né? E a gente reduziu a capacidade de produção do produto C para atingir os 180 mil quilos, né? Então, aqui reduziu para esse valor, 2.368, foi calculado o quanto faltava aqui, né? Então, a gente reduziu a capacidade para 2.368 do produto C, porque, como eu comentei, pode ser que teve uma queda nas vendas, né? Então, vamos reduzir a produção, né, do produto C. Aí a gente faz os cálculos com essa redução, né? A gente chega nos valores de receita iguais do que a gente fez no processo anterior, né? Valor de venda do produto A, valor de venda do produto B, valor de venda do produto C, margem do produto A, custo do produto A, custo do produto B, custo do produto C e a margem de contribuição, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega no valor de 214 mil, né? Se a gente lembrar no exercício anterior que a gente reduziu o produto A, que ele tinha uma margem de contribuição menor, né? E aqui, indo por essa lógica, e a gente reduziu o produto C, que tem uma margem de contribuição maior, esse valor aqui deveria ter sido menor que 218, só que ele deu maior, né? E aí ele faz esse comentário para a gente, né? Ao reduzirmos para trabalharmos com capacidade plena dos produtos A e B e diminuir um pouco a produção do C, alcançaremos uma margem de contribuição maior que na situação anterior, né? Poxa, isso aqui começa a gerar uma dúvida para a gente. Será então que só esse processo da margem de contribuição é real e tudo mais, né? Ele até estabelece essas perguntas para a gente, né? Então, a partir dos exemplos, a gente pode ficar perguntando: será que realmente a margem de contribuição pode servir de parâmetro para definir o mix de produto? Né? Uma dúvida, né? O critério pela margem de contribuição deve ser invalidado, né? Isso com certeza começa a vir da dúvida para a gente, né? Na verdade, aí o autor fala, né? É não para as duas perguntas, né? O
para definir o mix de produtos e serviços, é importante utilizar a margem de contribuição. A margem de contribuição não pode ser invalidada, ela é um parâmetro para ser utilizado. E tem uma explicação, o porquê dessa diferença, né? Então, o autor traz para a gente aqui, tá? Então, o modelo de margem de contribuição é válido para esse tipo de análise. O Martin, ele destaca para essas diferenças de valores, se refere ao fator de limitação de uma maneira geral. Tais fatores podem ocorrer no processo produtivo, em que alguma variável contrária ao esperado pode afetar o nível de produção de um produto ou até mesmo a elaboração de um serviço, né? Então, você precisa fazer um complemento da análise, né? Então, como abordamos anteriormente, os fatores externos e internos podem provocar essa limitação de trabalho e, de certa forma, distorcer uma análise de composição do mix de produtos ou serviços comercializados. Então, para esclarecer esse aspecto, o Megliorini destaca alguns pontos sobre essa questão de que devemos considerar no momento de fazermos essas análises, tá? Então, ele traz aqui os mesmos valores, né? Preço de venda, custo variável, margem de contribuição, capacidade de produção. Ao analisarmos exemplos, verificamos que houve uma redução no fornecimento de matéria-prima de 11.600. Logo, a capacidade de produção da empresa é 8.400 caixas, somados os três produtos que consomem 191.600. Foi o primeiro exemplo que a gente fez, né? Porém, o fornecedor não possui capacidade suficiente para atendê-la, obrigando a Turan a diminuir o seu consumo de 91.600 para 180, provocando uma diminuição na quantidade de caixas, tá? E aí, verificamos então que a diferença que a empresa deixará de produzir será de 11.600, que é 191.600 menos 180.000. O motivo pelo qual fez com que gerasse essa distorção na análise da margem de contribuição. Então, para isso, pode ser observado na proporção da margem em função do consumo, né? Então, o que a gente tem aqui? Ele sugere, né, que a gente calcule uma margem de contribuição proporcional, né? Então, a gente tem a margem de contribuição do produto A é 15 e o consumo por matéria-prima é 10. Então, 15 sobre 10 dá 1,50 a margem de contribuição. No caso do produto B, a margem de contribuição do produto B é 20 e ele utiliza 12 quilos por caixa. Então, a margem de contribuição é 1,67, 20 dividido por 12. No produto C, a margem de contribuição é 50, mas ele usa 50 quilos por caixa. Então, a margem de contribuição proporcional é 1. Então, se a gente olhar aqui, fazendo essa análise de margem de contribuição proporcional, vendo o quanto cada produto utiliza da quantidade para compor uma caixa, né? A gente vê que a margem de contribuição do produto C é menor que as outras. Por isso que deu aquela diferença na análise anterior. Então, essa é a importância para você. Você faz a margem de contribuição, mas você também precisa fazer a margem de contribuição proporcional para ver quanto realmente, proporcionalmente, com a quantidade de matéria-prima utilizada, é que o produto utiliza. Então, aqui está explicando o porquê de você reduzir, se você reduziu o produto A, como a margem de contribuição dele individual é maior, você vai ter um valor menor do que se reduzir do produto C. Então, é um conjunto de análises que precisam ser feitas, tá?
Então, aqui ele continua explicando, né? Agora sim, por aqui você pode perceber que quando não há fatores restritivos, o produto C apresenta a maior margem de contribuição. Mas quando há fatores restritivos na produção ou na elaboração do produto, né? O produto B é o melhor, o produto A é o segundo e o produto C é o terceiro com apenas um real como margem de contribuição, tá? Dúvida, pessoal? Por mim, tranquilo, professor. Né? Deu para entender a lógica estratégica, né? Como que se trabalha com a margem de contribuição, o custo com a margem de contribuição. Então, as empresas fazem sempre esse ensaio, né? Para se fazer esse lado de análise para fazer o melhor mix de produtos, né? Então, isso são ferramentas utilizadas direto, estrategicamente, que as empresas utilizam, né? Então, às vezes a empresa resolve reduzir um determinado produto porque o mercado tá saturado, então ela vai fazer uma composição, vai direcionar a, a produção dela, ou então ela precisa reduzir porque o fornecedor diminuiu alguma matéria-prima que é usada em todos os produtos. Então, existem várias formas e tudo isso são ferramentas que essas ferramentas de estratégicas são utilizadas para análise, tá? Então, se estiver tranquilo, dá para a gente encerrar. Vocês estão fazendo o AVA, estão atualizado aí com o AVA. A gente